Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos aí de volta, galerinha! Seguindo aí nosso quarto bimestre. Estamos fechando o ano, tá acabando, fica tranquilo, não se apavora não. 2020 está indo embora. Não sei como é que vai ser 21, mas, mas o 20 está indo embora, galera. Tá fechando a conta. Esse nosso quarto bimestre aí, vamos conversar aqui algumas coisas antes de começar a falar aqui do conteúdo. Nós estamos passando agora por um período em que vocês aí, alguns alunos estão retornando aí, principalmente o pessoal terceiro e segundo ano, retornando em alguns dos colégios, né, nem todos, estão retornando aí para a parte técnica, né, fazer lá laboratório, aquela coisa toda, mas ainda estamos aqui em quarentena, que até um momento em que vocês já vão estar de máscara, luva, aprendendo e executando todo o procedimento de segurança. Então a profissão de vocês vão lidar com o doente, então tem que saber como trabalhar com esse doente estando em segurança. Então a gente não vai estar tendo videoconferências, né? Terão turmas aí minhas que não vão ter videoconferências, que além da nossa aula, né, nossa videoaula, estavam tendo videoconferências. Há outros alunos que não, né, porque os alunos já se preferem só a videoaula, conseguem funcionar realmente, funcionam bem com a videoaula. Mas tem outros alunos de outro colégio que não, era videoaula e videoconferência. Então, para esses alunos agora estamos numa etapa diferente, onde vocês vão estar só com a videoaula. Então aí, assiste, se precisar me chama no Zap, manda recado na plataforma, de qualquer maneira, estamos aí para ajudar. Assiste de novo, se não entendeu, manda pergunta, eu mando a resposta, entendeu? Fica tranquilo, pode mandar por e-mail, pode mandar pela plataforma, pelo Zap, pode me chamar e me incomodar, que não me incomoda não, fica tranquilo, tá ótimo. Outra coisa aí que é importante a gente tá falando agora é sobre o nosso conteúdo. Vamos estar vendo agora aqui Guerra Fria. A Guerra Fria é um período que vai do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, vai desse momento do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até o 1989, aí, com a queda do Muro de Berlim. Então, todo esse período aí, a gente vai estar falando, fingindo do tempo, todo esse período aí a gente chama de Guerra Fria. Vamos lá. Antes de começarmos aí a falar sobre o período, entrar mais a fundo, eu gosto sempre, é sempre importante discutir aqui uma coisa. Estamos vivendo num período hoje que chega a ser surreal, chega a ser fora da realidade ter que falar isso aqui em vídeo, na nossa aula, mas, gente, primeira coisa que a gente tem que falar aqui, não existe mais Guerra Fria, não existe a União Soviética e os países comunistas, a China invadir teu quintal, entendendo? Esse terrorismo comunista invadindo o Brasil. E, isso que se vende na internet para você, caso isso tenha te alcançado já, acho que é difícil no Brasil, principalmente hoje, não ter sido alcançado por esse discurso de invasão e dominação comunista do mundo, de novo aí, né? Então é difícil você não ter, pelo menos isso ter alcançado você. Isso não existe, a União Soviética não existe mais. Hoje em dia os países socialistas estão falidos,
você pega aí o que sobrou, que é a Coreia do Norte lá com Kim Jong-un lá, sei lá o nome do cara lá, o Ching Lao da Coreia do Norte, é um país trancado do planeta e não funciona. Que eles vivem num mundo fora da realidade. Tirando eles ali, mas isso é a China. China não é mais comunista. O iPhone que você está usando aí vem da China. O Samsung que você está usando vem da China. O LG é produzido na China. Tudo que é produto que você tem hoje, teu tênis Nike é made in China. Então, gente, você tem um capitalismo chinês, que é um capitalismo que descende de um modelo socialista, contra um capitalismo liberal norte-americano. Mas estamos falando de capitalismo para capitalismo. Então, acabou essa discussão de socialismo aí. Acabou. Vai quebrar isso aí. Ao longo do tempo, a gente vai estar vendo aqui a matéria e vai estar discutindo isso. Vou estar mostrando aí pra gente que isso é uma invenção para que você uma cortina de fumaça política para você. Aí, se você é a favor ou contra, aqui a gente não está discutindo. Isso, eu quero que você entenda que isso não existe mais. Agora, que existe o discurso para que as pessoas se mantenham nesse medo, esse discurso existe. Tá? Outra, a Terra não é plana, nem a NASA fez Photoshop para você, dizendo que o planeta é para te enganar, que a Terra é redonda. Essa conspiração entre soviéticos, chineses, indianos e americanos e todos os outros países que conseguiram ir para o espaço, para enganar você e dizer para você que a Terra é redonda. Vai dizer que a Terra não é esférica, a Terra é plana. Então, eu sei que é loucura ter que estar falando isso aqui, mas antes de a gente começar a falar, a gente tem que dar essa amarradinha aí nessas duas coisas aí, principalmente, porque parece loucura, mas ainda estamos num mundo em que a gente tem que falar, parece que é surreal, mas a gente tem que parar aqui antes de começar a dar matéria e falar isso. Outra coisa é que esse conteúdo que a gente vai estar falando aqui hoje, uma parte dele sobre Guerra Fria, algumas coisas, vocês aí, alguns alunos, dependendo do colégio, vão estar vendo em geografia também. Tem colégio aí que eu não sei, eu não tenho contato com o conteúdo de geografia. Mas em outros colégios não, onde há uma interdisciplinaridade, então eu sei qual o conteúdo, sempre, o ano inteiro, está vindo conteúdo batendo. Então vocês vão ter aula aí, pessoal que tem aula com o Fernando, vai estar tendo conteúdo, vai estar falando sobre, vai estar falando aí sobre Guerra Fria e tudo mais. E o pessoal aí de sociologia, tanto os que estão comigo, nos colégios em que estão comigo, ou nos colégios em que o Dias, professor Dias assumiu aí por causa da pandemia, a gente vai estar falando sobre direitos humanos, vai estar falando aqui sobre Kant, falando aí sobre o desenvolvimento dos direitos humanos, aí fala um pouco sobre o direito da mulher, o direito do negro, as minorias aí, né? Essa discussão aí dentro de sociologia, esse conteúdo de quarto bimestre discute a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai falar sobre Simone de Beauvoir, vai falar aí sobre Kant, o direito, esse contrato social aí kantiano, e vai estar discutindo isso. Então, de qualquer maneira, seja qual for o colégio, vai estar entrando nesses assuntos mais profundamente. Tá? Então, que eu vou estar falando aqui superficial. Tranquilo até aí, gente? Belezinha? Vamos seguindo aí. Vamos lá. Guerra Fria. Gente, muito aluno erra em prova.
e já vi aqui várias questões de vestibular fora da realidade. Torcer o pescoço aí, teu pescocinho. Se você fizer isso, querido gafanhoto, por que é Guerra Fria? Porque estava frio, por favor. Porque foi uma guerra muito fria. Coisas desse gênero. Gente, por favor, não pague esse King Kong aí na prova, no concurso. Ou então aquele mais clássico. Por que Guerra Fria? Porque não houve guerra. Aí é que é o erro. Aí você vê que o aluno ele não prestou atenção direito no conteúdo, ou então ele não soube se expressar bem na prova. Guerra Fria não recebe esse nome não porque não houve guerras. A gente vai ver aqui, houveram um monte de guerras. Olha aí, ó, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão com a Rússia, Guerra do Iraque com a Rússia. Foi guerra nessa época aí. O que acho que mais teve foi guerra. Por que é Guerra Fria? Porque nenhum dos dois líderes dos dois blocos, que a gente vai falar aqui, Estados Unidos e União Soviética, eles nunca participaram da mesma guerra. Vamos lá então, gente, para que não ocorra erro. André, por que é Guerra Fria, André? Porque toda vez que um dos líderes do bloco, ou Estados Unidos, do bloco capitalista, ou União Soviética, do bloco socialista, quando um desses países entrava na guerra, o outro ficava de fora emprestando equipamento, dinheiro para o país inimigo do seu rival. Então vou dar exemplo aqui pra gente. Toda vez que os Estados Unidos entrava numa guerra, exemplo, a Guerra do Vietnã, a União Soviética ficava de fora. Dava dinheiro e armas, equipamentos para os vietnamitas lutarem contra os americanos. Daí os Estados Unidos perdeu uma guerra para o Vietnã, que é um paísinho pequeno. Ele estava sendo patrocinado pela União Soviética. É importante a gente entender isso. André, por que a União Soviética não entrava de vez na luta? Por que, querido gafanhoto? Porque se tá Estados Unidos e União Soviética, são dois países que possuem armas nucleares. Então poderia dar uma treta nuclear aí. Então, para não rolar isso, a União Soviética ficava de fora e prestava dinheiro e arma para o Vietnã. A mesma coisa acontece ao contrário. A gente vai ver aqui também nas próximas aulas. Toda vez que a União Soviética entrava numa guerra contra um país, contra o Afeganistão, contra o Iraque, os Estados Unidos ficavam de fora e dava dinheiro e armas para aquele país lutar contra os soviéticos. Então só a gente fechou aí Guerra Fria, porque Estados Unidos e União Soviética nunca participaram da mesma guerra. Vamos lá então, seguindo aí então. Então você percebeu que depois que termina a Segunda Guerra Mundial, vão surgir dois blocos. É aí que os países se separam. De um lado fica a União Soviética como o principal país, porque tem arma nuclear e força econômica e militar. A União Soviética ela puxa o bloco dos países socialistas. E do outro lado, os Estados Unidos puxando o bloco dos países capitalistas. Daí a gente falar que é um mundo bipolar. Você tem dois polos. Você tem o lado capitalista e o lado socialista. Eles não se relacionam. Daí a gente falar que tem uma cortina de ferro entre esses dois mundos. Então você jamais veria um país socialista fazendo comércio. E quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês forem estudar Brasil,
vocês vão ver lá período ditatorial no Brasil, antes do período ditatorial, a gente teve aqui presidentes, quando a gente teve aqui o Jânio Quadros, com o João Goulart, que tentaram fazer comércio, não era virar socialista, é tentar fazer comércio com a China, igual o Brasil faz hoje, tentar vender produtos para a China. Os Estados Unidos vetou ao ponto de patrocinar um golpe militar dentro do Brasil. Por quê? Porque países capitalistas não podiam manter relação nenhuma com países socialistas e vice-versa. Daí a gente chamar de cortina de ferro. Daí eu falar para você, olha aí, ó, mais um fator que mostra pra gente que isso não existe mais. Hoje, mais de 30% de toda a riqueza que o Brasil produz, vendemos para a China. 30% de toda a grana que o Brasil arrecada vem da China. Daí, fazer piada com o chinês e invocar essa animosidade com os chineses, economicamente, não é interessante para o Brasil. E olha que o Brasil não tem nada de socialista. Mas a gente faz comércio com países socialistas. Percebeu? Então, você entender aí, como eu estou mostrando para você, para você entender aí o que significa. Por que Guerra Fria? Por que que chama de... O que é o mundo bipolar? Dois polos aí. O que é a cortina de ferro? Essa não relação entre os dois blocos. Então, o bloco capitalista não se comunica, tem uma cortina de ferro aí entre o bloco socialista. Inclusive, chega ao ponto em que a Alemanha, a cidade de Berlim, da Alemanha vai ser dividida, a própria Alemanha, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, e vão botar um muro ali no meio, chamado Muro da Vergonha, que é o Muro de Berlim, que a gente vai estar vendo daqui a pouco aqui como é que é. O que é ele? O que é o Muro da Vergonha? Então, para você ter uma noção, a que ponto chega essa cortina de ferro, de botar um muro para as pessoas não se comunicarem. Daí o símbolo do fim da Guerra Fria ser a queda desse muro, que a gente vai estar estudando daqui a pouco ele aqui. Tranquilo aí, gente? Foi? Vamos lá, então. Como a gente falou aqui, para que os países mais pobres, capitalistas, não necessitassem, fossem pedir guarita econômica ou fazer comércio com os países socialistas, os Estados Unidos criou um plano chamado Plano Marshall, que é um plano de investimento em países mais pobres, capitalistas, para garantir a economia básica e estabilidade nesses países, para que nesses países não houvesse nenhuma revolta e que eles virassem países socialistas. Eu até falo aqui com o terceiro ano, vocês vão ver. Não é coincidência que a maioria dos países aqui na América Latina sofreram golpes e ditaduras militares aqui, patrocinadas pelo governo americano, para garantir que todos esses países não virassem países socialistas. O Plano Marshall era a parte econômica que entrava aí, injetando dinheiro nos países para que esses países não virassem socialistas. A mesma coisa acontece do outro lado. A União Soviética vai criar o Plano Molotov, que é o quê? A mesma coisa que o Plano Marshall, só que no bloco soviético. Dinheiro, investimento maciço da União Soviética nesses países mais pobres, que passam dificuldade, que são socialistas, para que nesses países não haja convulsão e haja uma revolta para esses países virarem capitalistas. Então, olha aí, só reafirmando aqui. Então, vimos aqui o mundo bipolar, esses dois polos divididos,
essa cortina de ferro, ou seja, que não há comunicação entre eles, e para garantir que nenhum pule para o outro lado, economicamente, se cria planos econômicos para garantir estabilidade dentro dos países mais fracos, para que esses países não ocorram convulsão para eles tentarem virar outra coisa. Nos países capitalistas, o plano Marshall, nos países socialistas, o plano Molotov. Tranquilo até aí, gente? Vou falar aqui de outro plano, mas esse aqui é só lá no final, mas aí na nossa próxima aula eu vou estar falando de novo nele aqui. Quando a gente for ver aqui lá no final da queda do Muro de Berlim, quando a União Soviética ela estiver falindo e estiver próximo da Alemanha e dos países socialistas, esses mais pobres aí, que eles falou, então, que estão sob domínio da União Soviética. Quando começa a ruir, quando a União Soviética ela não consegue mais sustentar esse plano Molotov, manter ali esses países sobre o jugo socialista, o governo soviético ele vai desenvolver um plano chamado Perestroika, que é um plano que chama de abertura. É quando esses países começam a se abrir, a se preparar para virarem capitalistas. A União Soviética está deixando de controlar isso, ela vai deixar de existir e ela vai colocar esses países aí para rolo. Esses países vão começar a virar capitalistas. Então, a perestroika, com o Gorbachev, que era o presidente da União Soviética na época, o Gorbachev ele vai desenvolver a perestroika, que é um processo de preparar esses países para a reabertura, para eles entrarem no mercado. E para garantir que não houvesse nenhum ataque de um bloco socialista atacar o bloco capitalista e o bloco capitalista atacar o bloco socialista, para que não houvesse esse risco de um país mais forte atacar o país mais fraco, se criou exércitos. Do lado capitalista se cria a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era um exército formado por países capitalistas, injetado grana norte-americana, muitos soldados norte-americanos na OTAN, com mísseis, principalmente aí nas fronteiras desses países capitalistas com os países socialistas. Os exércitos da OTAN ficavam nessas fronteiras para garantir a segurança dos países capitalistas para não serem invadidos por países socialistas. Mesma coisa do outro lado. A União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. Que é o Pacto de Varsóvia, André? É um exército dos países socialistas com injeção de grana ali e armamento e mísseis soviéticos que ficavam na fronteira dos países socialistas com os capitalistas, apontados para lá, para garantir que os países capitalistas não atacassem e invadissem países socialistas. Então deu para ver aí que o negócio estava apertado, que a cortina de ferro e a não comunicação entre esses blocos não existia. Então ninguém sonhava em comprar um iPhone que viesse da China. Então esquece que o que a gente vive hoje não tem mais nada a ver com Guerra Fria. Tranquilo até aí, gente? Estamos indo? Vamos seguir. Vamos lá, galera, então. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a criação da Organização Mundial de Saúde e a criação da ONU. É claro que eu falei aqui, eu não vou entrar muito nesse assunto, até porque o pessoal vai estar vendo isso em geografia e sociologia. Então vou deixar mais aí para as outras matérias falarem mais a fundo como é formado, a estrutura toda, aquela coisa. Só vou falar basicamente aqui para gente. Acabou a Segunda Guerra Mundial,
os países vencedores, principalmente aí, Estados Unidos, Inglaterra, França, a China, a União Soviética, esses países aí, que são as cabeças aí da ONU, eles vão criar uma organização das Nações Unidas, vão criar agora um órgão internacional que tem como base evitar uma terceira guerra mundial. E durante muito tempo a ONU ela teve essa incumbência e até agora ela vem conseguindo, né? Cheia de problemas, cheia de defeitos, como toda instituição humana, entendeu? Mas que ela trouxe avanços em relação aos direitos humanos, assim, fora do normal. Aí, em relação a direitos de saúde, com a Organização Mundial de Saúde, vocês vão estar vendo isso aí em sociologia, em geografia, o direito a uma água potável no mundo inteiro, esse tipo de coisa, é inegável aí que os direitos humanos ele trouxe isso. Vocês vão estar discutindo melhor isso aí. Então, em 1945, após o final da guerra, os países vencedores se unem para montar a Organização das Nações Unidas, a ONU, que formado pelos países capitalistas e socialistas, também que venceram a guerra. Dentro da ONU, você tem a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão responsável pela saúde no mundo inteiro, e ela vai criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, para acabar com essa ideia que teve do fascismo aí, a ideia de raça superior, de eugenia, que a gente veio falando aí em sociologia, a eugenia, o negócio da raça superior, para acabar com essa ideia. Agora todos somos iguais. Todos nós somos da raça humana. Que aí, em sociologia a gente discute mais isso com calma, né? Esse conceito aí kantiano, né? De igualdade, que às vezes a pessoa fica, todos são iguais, então dá um saco de cimento para a mulher. Cara, não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você, que nem você é igual ao seu pai, a sua mãe. Somos seres únicos, diferentes uns dos outros. Somos iguais em espécie, da raça humana. Aí discute Kant isso para a gente poder entender, mas aí aula de sociologia. Vou deixar esse conteúdo mais profundo aí para você discutir em sociologia. Tá? Então, só para a gente em história aqui, para a gente amarrar, final da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, e com a ONU, cria-se dentro da ONU uma lei que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que ela tem como função, isso é importante a gente amarrar. Primeiro, a ONU tem como função evitar uma terceira guerra mundial. E vamos lá, André. O que a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, tem como função? Duas funções. Primeiro, padronizar as técnicas de saúde no mundo. Então, a técnica de lavar a mão, a técnica de banho no leito, tudo isso aí é igual no mundo inteiro. Por quê? Porque é padrão da OMS, padrão da Organização Mundial de Saúde. Então, ela padroniza a saúde no mundo inteiro. Outra, ela tem como função também obrigar, cobrar, garantir que todo ser humano, que todo Estado, todo governo dê a todos os seus cidadãos, independente de cor de pele, de preferência sexual, de religião, todos os seres humanos, todos os cidadãos daquele país, que o Estado dê para ele as condições mínimas de sobrevivência, ou seja, que ele tenha acesso à saúde, que ele tenha acesso a uma água potável, que ele tenha acesso a esgoto,
Esse tipo de coisa aí. Aí vai ser discutido aí dentro, né, de sociologia, eu não vou me aprofundar nisso. Então, só para você ver aí, que só amarrando aí, então a ONU tem a função de evitar uma terceira guerra mundial. A Organização Mundial de Saúde, ela padroniza a área da saúde no mundo inteiro e garante o direito de acesso à saúde para todos os seres humanos, que é a função do governo, seja ele qual for, garantir esse acesso à saúde. E a Declaração, dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos, independente do seu país, da sua escolha sexual, da sua crença religiosa, da sua cor de pele, nós todos somos iguais. E os estados, os governos, devem nos tratar de maneira igualitária. Então, a mesma sentença do Chico tem que ser do Francisco. Não pode ter sentença diferente porque o cara é branco e o outro é negro, porque ele é homem, a outra é mulher, ou coisas desse gênero. O Estado, a justiça, ela tem que ser igual para todos. Se um crime foi cometido, aquele crime, a sentença é igual para todo mundo. Não interessa qual é a classe social, qual é a cor de pele, qual é a sexualidade ou religião. Aí é que está o negócio. Só para a gente entender, mas aí em sociologia a gente vai discutir isso de novo mais profundamente. Mas aqui eu tenho que amarrar o que eu vou cobrar. Então você entender aí que em história eu preciso disso aí. Fechamos até aí, gente? Beleza. Outra coisa que vai acontecer aí em 1945 é a criação do Estado de Israel. Então aí vai acontecer aí a criação do Estado de Israel. Aquela área ali, que era o antigo Império Otomano, ele é todo desfeito ali, aquela região é toda desfeita, e a organização da ONU, para poder reparar os danos aos judeus, vai criar o Estado de Israel. O Estado de Israel ele vai ser criado e vai ser dividido ali, aquela região, em 3 partes. Já vi internet gente falando em 2, não. São 3 partes, que no final vão dar em 2. Você vai entender aqui o porquê. Por isso que a gente fala 2. Mas então, fique esperto aí no que a gente está falando. Na verdade, eles vão pegar essa região, e vão fazer o seguinte. Eles vão pegar uma parte da região e dar para os judeus, aonde vai ser criado o Estado de Israel. A outra parte eles vão dar aos palestinos, que é um povo árabe, é um povo muçulmano daquela região. Então, uma parte é dado aos judeus, aos israelitas, os judeus, para formar o Estado de Israel. A outra parte é dada aos palestinos, que aí seria o Estado da Palestina, e uma terceira parte seria ali na meiuca, onde você tem Jerusalém, ali aquela área ali, seria uma região internacional administrada pela ONU. Então, aonde palestinos e judeus poderiam conviver ali em igualdade e que seria uma região administrada pela ONU. Tranquilo até aí? Vamos lá. Só que nesse período acontece o que a gente chama de sionismo. O que é isso? Começa-se um discurso no mundo inteiro para que os judeus retornem a Jerusalém, para ocuparem o território. Então esse movimento traz riqueza para dentro de Israel. E os Estados Unidos patrocina o Estado de Israel, que já nasce um Estado riquíssimo e super poderoso em relação aí, a armamento e tecnologia. O que vai acontecer? O Estado de Israel ele vai ser formado num dia, no outro dia os países muçulmanos em volta já declararam guerra contra ele.
que vai acontecer? O Estado de Israel ele vai entrar em guerra com todo mundo, vai ganhar todo mundo, vai invadir o território que seria o território que a ONU deveria administrar, já passou para a mão, né, de Israel. E hoje tem a briga aí que está rolando até hoje, é importante você falar com o professor de geografia, principalmente, das ocupações israelenses dentro de território palestino, que é ilegal perante a ONU, que terrenos é terreno dos palestinos. Os judeus vão para lá e montam condomínios. Essa ocupação ela vai acontecendo. Os caras vão para lá, compram um terreno grande, fazem condomínios, vão tomando conta. Quando você olha, já não tem mais palestino nenhum. Os israelenses, que são israelenses porque nasceram em Israel, e são israelitas porque são judeus, os israelitas já estão invadindo o território da Palestina. Daí homem-bomba, daí pancadaria, tudo acontece. Porque os palestinos já não aceitam muito bem o Estado de Israel. E aí no Estado de Israel invadindo o território deles, aí o conflito. Que aí você entende agora que o professor de geografia vai discutir com vocês. Então tranquilo aí, gente? Então, tá dando para acompanhar? Vamos então dar uma olhadinha aí na linha do tempo para ver os acontecimentos aí do período da Guerra Fria. Partiu! E aí, fofuchos, vamos lá então? Beleza? Olha só, como a gente falou aqui, só para a gente amarrar que a gente começou a falar aqui, estamos falando sobre o período chamado Guerra Fria. A gente falou aqui, ó, vai do fim da Primeira Guerra Mundial, que a gente falou aqui, com a criação da ONU, até a queda do Muro de Berlim, em que a União Soviética ela vai deixar de existir, e vai surgir aí a Rússia de novo, os outros países ali soviéticos, antigos da União Soviética, e a queda do Muro de Berlim, quando as duas Alemanhas se unem, em 1989. Só relembrando aí, como a gente falou aqui, o período chamado Guerra Fria, como a gente falou ali, ó, não é um período sem guerras. Olha aí, ó, a gente tem várias guerras aqui. A criação do Estado de Israel vai gerar uma guerra ali na região. Nós temos aí a Revolução Chinesa, vimos aqui, ó, de 1941 até 1962, e dessa Revolução Chinesa, depois dentro da China, comunistas lutam contra comunistas, a gente vai estar vendo isso na próxima aula, um momento em que vai ter a Revolução Vermelha lá do Mao Tse-tung, tá? Aqui, ó, temos aqui a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, 1950, que a gente também vai estar discutindo na próxima aula. A gente vai ver na próxima aula as guerras dentro da Guerra Fria, a Guerra da Coreia. Aí você vai ter em 1955 a Guerra do Vietnã, ela começando entre os dois Vietnãs, Estados Unidos entrando na guerra, e o fim da guerra em 73. Tranquilo? Aí, ó, só para a gente ter uma olhada, para a gente perceber que houveram guerras aí. Fora a guerra, a União Soviética, Afeganistão, que a gente ainda vai falar também dela, tá? Que aí eu acabei não colocando aqui na linha do tempo, mas a gente vai falar sobre ela também. Então a gente vai dar uma olhada nessa corrida armamentista com o professor Alex e na corrida espacial. Vamos lá? As duas principais características da Guerra Fria foram a corrida espacial e a corrida armamentista. União Soviética e Estados Unidos, divididos, com o mundo dividido, a bipolaridade, tinham que apresentar para o mundo que eram mais poderosos do que o seu inimigo, o seu oponente. Então, os Estados Unidos tentavam mostrar mais poder, mais tecnologia, mais armas. Do outro lado, a União Soviética Socialista, a mesma coisa. Então, os Estados Unidos produziam um míssil, a União Soviética lá produzia outro.
Os Estados Unidos produziam um submarino, a União Soviética lá produzia outro. Então era uma demonstração de poder, de força, de quem possuía mais armas. Isso até para evitar um confronto entre os dois. Você sabendo que o seu inimigo tem armas até os dentes, né? E que tem um poderio militar muito próximo ao seu, faz com que você pense 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de você atacar o seu inimigo. Então essa corrida armamentista foi muito importante dentro da Guerra Fria para até mesmo que se evitasse o confronto entre os dois. Outra característica foi a chamada corrida espacial. A corrida espacial também era uma demonstração de poder, uma demonstração de força. Então, Estados Unidos e União Soviética tentavam disputar, né, quem conseguia chegar mais longe, quem conseguia avançar mais nessa corrida espacial. Quem é que tinha mais tecnologia? Quem é que estava mais à frente no desenvolvimento tecnológico? E aí, as duas, né, União Soviética e Estados Unidos, vão tentar alcançar o máximo possível, ter mais avanços nessa corrida espacial. Como acontece essa corrida armamentista? Primeiro, a União Soviética, ela começa a partir de 1957 enviando a Sputnik 1, que é um foguete, né, que envia um satélite para o espaço. Então é a primeira vez que os seres humanos conseguem colocar um satélite no espaço. 4 meses depois, os Estados Unidos lançam a Explorador 1, Explorer 1, que é também um satélite. Eles não podiam ficar para trás da União Soviética, né? Os soviéticos conseguiram, eles também tinham que fazer. Então a União Soviética dava um passo na corrida espacial, os Estados Unidos tentavam alcançar esse passo ou até superar. Mais adiante, em 1957, a União Soviética consegue enviar o primeiro ser vivo ao espaço, a cachorra Laika. Em abril de 1961, o primeiro ser humano a chegar ao espaço foi Yuri Gagarin. Yuri Gagarin é enviado na Vostok 1, né, no foguete Vostok 1, e é o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. Ele diz, olha, a Terra é azul. Então já foi um super avanço, uma coisa assim que deixou os Estados Unidos com o pé atrás, porque agora a União Soviética estava bem à frente dos Estados Unidos, eles tinham conseguido enviar um ser humano para o espaço. Em 1963, a União Soviética manda a primeira mulher ao espaço, a Valentina Tereshkova. Ela é a primeira mulher a ir para o espaço, quer dizer, mais um passo à frente da União Soviética. Os Estados Unidos, que não podiam ficar para trás, já estavam preocupadíssimos com esse desenvolvimento dos cosmonautas, é assim que são chamados nos Estados Unidos, são astronautas, na União Soviética, cosmonautas. Então os Estados Unidos preocupados com esse avanço dos cosmonautas soviéticos, né, com esse avanço da União Soviética, não podia ficar para trás. E dá início a um projeto para levar o homem à Lua. O presidente Kennedy, ele diz, olha, a gente não pode ficar para trás, a gente vai ter que rapidamente mandar um homem à Lua. E é o que vai acontecer em 1969. Em julho de 1969, Neil Armstrong é o primeiro ser humano, o americano Armstrong, é o primeiro ser humano a pisar na Lua. Quer dizer, foi um passo gigantesco para os norte-americanos nessa disputa da corrida espacial. Outra coisa importante que a gente tem que salientar, que a corrida espacial foi muito importante para o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, tá? A maior parte da tecnologia que nós temos hoje, nós devemos à corrida espacial, né? Por exemplo, o ar-condicionado. Como é que você vai mandar um foguete para o espaço, né, com aquele aquecimento gigantesco, sem você ter um sistema de refrigeração, um sistema para diminuir o calor, né? O foguete simplesmente iria derreter. Então dali começa a se desenvolver, né, a base que nós temos hoje do ar-condicionado. As telecomunicações estão relacionadas à corrida armamentista. O próprio celular que a gente utiliza hoje está ligado diretamente à corrida espacial. Como é que as pessoas aqui na Terra, como é que os técnicos aqui na Terra iam entrar em contato
com os astronautas ou cosmonautas. Então tinha que se desenvolver a telecomunicação através do espaço, né? Outra coisa também muito importante, micro-ondas. Né? Como é que você vai aquecer um alimento? Né? Então, entre outras tecnologias que vão ser desenvolvidas a partir da corrida espacial. Bem, eu estive em Londres, no Science Museum, já até comentei em um outro vídeo, e nesse museu, né, ou melhor, esse museu ele fala sobre o desenvolvimento científico, né, no mundo, mas principalmente na Inglaterra e Estados Unidos. E dentro do museu, no Science Museum em Londres, tem uma seção só sobre a corrida espacial. E lá eu pude fotografar alguns dos avanços tecnológicos voltados para a corrida espacial. Né? Foguetes que lançariam satélites no espaço, foguetes norte-americanos que lançariam sondas, né, no espaço, os satélites, entre outras tecnologias voltadas para a corrida espacial. Então esse museu é espetacular, é um dos melhores museus do mundo relacionados ao avanço tecnológico, principalmente na corrida espacial. A Alice, minha filha, esteve comigo lá no Science Museum em Londres, né, filhinha? O que você viu lá no Museu de Londres, filha? Foguetes espaciais. Vários foguetes espaciais, né, filha? Você gostou? Dá um abraço pro pessoal. Tchau! E aí, galerinha, tranquilo? Estamos seguindo aí com o professor Alex. Vamos só aqui fechar então essa parte da corrida armamentista, da corrida espacial, só lembrando aqui algumas coisas. Primeiro que a quantidade de mísseis nucleares que Estados Unidos e União Soviética desenvolveram foi tão grande na época, né? Que se você explodisse todas as bombas nucleares que os Estados Unidos e que a União Soviética tinham, você conseguiria destruir o planeta 16 vezes. Para você entender a potência que se tinha de arma nuclear. Então, uma guerra, como o professor Alex falou, não era uma guerra, vai acontecer lá nos Estados Unidos, explodiu o planeta, acabou a vida de todo mundo. Você acordava e não sabia, você ia dormir e não sabia se ia acordar no outro dia. Tanto que aquele acontecimento lá que o professor falou dos mísseis em Cuba, o negócio ficou tão feio, que se criou uma linha telefônica direta entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da União Soviética, chamada linha vermelha. Então, quando tinha essas tretas, a partir desse acontecimento aí que o professor falou, se criou uma linha direta. Havia um acontecimento muito grave desse, para o presidente dos Estados Unidos falar diretamente, com canal direto, com o presidente da União Soviética, para tentar desenrolar a treta. Para vocês verem a que nível chegou. E a corrida espacial, que o professor Alex falou, né? Com a vitória aí dos Estados Unidos, né, chegando com o homem à Lua, ela vai gerar um monte de fake news aí loucas, né? Porque a ideia, como o professor falou, era ter tecnologia mais avançada que os outros casos. Então começa aquela ideia de que eu tenho tecnologia alienígena, para o outro lado achar que você tem tecnologia alienígena. É aí que surge a lenda da Área 51 nos Estados Unidos, né? A ideia de que na Área 51 os americanos supostamente teria caído uma nave espacial lá, então os americanos eles teriam acesso a uma tecnologia extraterrestre superior que os soviéticos não tinham. Se tivesse, já tinha acabado com a União Soviética há muito tempo.
E vice-versa também aconteceu. Surgiram vídeos na internet de soviéticos encontrando uma nave espacial que caiu na União Soviética. Nos Estados Unidos apareceu uma autópsia de médicos fazendo autópsia em cadáver de extraterrestre. Depois se descobriu que tudo isso era falso, era balela. Mas isso tudo fantasiava o folclore das pessoas da época. Voltou de novo essa moda. Engraçado, né? Que volta a moda da Guerra Fria, que não existe mais, volta a moda do discurso de extraterrestres. OVNI é comum ter, isso é importante as pessoas entenderem. Objeto voador não identificado não significa que é espaçonave de extraterrestre. Significa que é algo que você não entendeu, que os caras não entenderam o que era que estava ali. Que pode ser milhões de coisas além de ser uma vida inteligente vinda de outro planeta, né? Isso aí não é resposta, né? Você acha que tudo que é OVNI é extraterrestre, ferrou, né? Não funciona assim. Tranquilo? É isso aí, galera. Então, fechamos aí o nosso conteúdo dessa aula hoje. Na semana que vem, na próxima aula, a gente vai estar vendo aí, ó, a Guerra da Coreia. Vamos ver a Guerra do Vietnã. Aí vamos discutir todo o movimento hippie na Guerra do Vietnã. E vamos falar aqui sobre a Revolução Chinesa.